Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de terça-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e meu coração nessa manhã abençoada. E é com muita alegria que nós estamos iniciando a nova série de vídeos dessa semana. O tema será Na Messe do Senhor e a gente está dando continuidade na série da semana passada, onde nós refletimos sobre o chamado de Jesus de irmos e evangelizarmos. E aqui ele já vai nos direcionar ao trabalho para podermos avançar na messe do Senhor. Nós estamos no tempo de semear, mas também no tempo de colher, e Jesus ele vai nos direcionar, mas essa série é somente para aqueles que já disseram sim para o Senhor e de fato querem trabalhar, porque vai ter muito suor, vai ser árduo, mas nós temos um compromisso com o Senhor e nós veremos o Senhor da messe nessa nossa caminhada, nessa jornada. Se você estiver preparado, se você já disse ao Senhor sim, se você quer trabalhar na messe do Senhor e ainda não sabe como, talvez você ache que isso é impossível, que você não está preparado, que a messe é muito grande, você precisa estar perfeito para poder trabalhar ali nos campos do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você vai perceber que eu e você nunca estaremos preparados, mas é o Senhor que nos direciona, é Ele que nos ensina, Ele que coloca no nosso coração o que nós precisamos fazer. Então, se você estiver preparado e de fato quiser assumir esse compromisso com o Senhor, eu te convido para essa série de vídeos. Nós teremos esses 4 vídeos durante a semana, vai ser uma grande bênção estar caminhando com você aqui na fé no canal. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Jonatas Leite, nós faremos aqui a meditação da Palavra de Deus e hoje Jesus ele já vai nos posicionar. Hoje ele vai nos direcionar para poder fazer esse trabalho. A gente vai entender aqui o que ele realmente quer de nós. A gente vai entender também que nós nunca estaremos completamente preparados e sempre estaremos dependentes daquilo que ele quer que nós façamos. Então eu queria te convidar para o Evangelho de Lucas, o capítulo 10, versículos 1 a 9, que diz o seguinte: Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. Eles disse: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nessa casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade, ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo ali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Jesus ele nos chama a fazer parte desse grande trabalho. O mais interessante aqui é que Jesus ele não precisaria de nós, ele poderia fazer tudo isso sozinho. Mas de alguma forma Jesus ele quer que nós participemos desse trabalho de levar a sua boa nova, aquilo que ele fez, aqueles lugares que nós estamos. Mas a realidade é que muitas vezes nós não sabemos como fazer esse trabalho. A gente fica meio perdido. Será onde que Jesus vai me direcionar? A gente acha que a gente precisa de determinados títulos, de determinado conhecimento, que é algo mega gigante daquilo que nós devemos fazer, e não é nada disso. Repare aqui que os discípulos também não estavam preparados, eles também não sabiam o que eles encontrariam. Esse primeiro chamado, meu irmão, minha irmã, é o chamado para falar de Jesus onde nós estamos. É dentro da nossa casa, é com os nossos amigos, é no nosso trabalho, obviamente respeitando as pessoas, sem avançar o sinal, sem meter o pé na porta, porque Jesus Cristo, ele nos dá o livre-arbítrio, mas nós devemos também avançar falando de Jesus para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Você pode estar se perguntando: onde que eu devo começar? Comece dentro da sua casa. Você já experimentou falar de Jesus para os seus, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus amigos? Fale daquilo que Jesus Cristo ele está fazendo na sua vida, aquilo que ele tem te revelado,
o chamado que Ele tem colocado no seu coração, esse sentimento que você sente no profundo de que Ele te chama para algo diferente. Você vai perceber, meu irmão, minha irmã, que à medida que você e eu vamos avançando, Jesus ele vai colocando mais coisas, mais objetivos. Eu lembro quando Jesus colocou no meu coração para poder falar dele aqui nesse canal. Eu estava em oração com ele, isso foi mais ou menos em maio de 2023, e eu falei para o Senhor: Senhor, eu não estou preparado para isso, eu não sou um teólogo, eu não sou um conhecedor das Escrituras, e para quem que eu vou falar? Obviamente já tinha uma caminhada com o Senhor, já tinha uma caminhada de sacerdote dentro da minha casa, e onde eu estava ali eu já falava do Senhor, mas fazer aqui um canal para falar de Jesus Cristo é algo que é extremamente desafiador, e foi muito desafiador para mim, mas em todo momento, em todos esses 600 vídeos, Jesus ele me direcionou, ele me encorajou. Muitas vezes eu estava muito cansado, ele falava para mim: Jonatas, não se preocupe, a revelação toda vai ser colocada no seu coração, e tudo fluía de uma maneira muito sobrenatural. Acho que essa é a palavra. Então, meu irmão, minha irmã, para você que quer fazer parte desses escolhidos do Senhor, aqui ele escolheu 70 e ele enviou de 2 em 2, justamente para um suportar o outro. Para você que quer avançar, para você que quer assumir esse compromisso com o Senhor de evangelizar, peço ao Senhor para poder já te orientar onde que você deve começar, mas eu sugiro para você já, por inspiração aqui, que você comece dentro da sua casa. Primeiramente, falando desse sim, porque a partir do momento que nós dissemos sim ao Senhor, algo começa a ser renovado dentro do nosso coração, a gente já começa a perceber esses dons, essas habilidades que o Senhor ele preparou para nós, para aquilo que justamente Ele quer que a nossa vida represente aqui nesse mundo. Ele já começa a revelar esses dons, e até a forma como a gente pensa começa a mudar. Então comece dentro da sua casa, falando na sua casa sobre esse chamado, sobre essa brasa que começa a acender no seu coração, começa a aquecer a sua vida, uma nova concepção. Diga que o que mais vale a pena nesse mundo é servir ao Senhor. O mundo tem dito várias coisas completamente contrárias àquilo que nós vamos dizer. Nessa palavra aqui, Jesus fala claramente que nós seremos enviados como cordeiros aos lobos, e é exatamente isso, mas nós temos aqui o Senhor da Messe para poder nos orientar e nos direcionar. Que nós possamos, meu irmão, minha irmã, falar do Senhor para aqueles que estão à nossa volta. Às vezes a gente fica com vergonha, a gente fica envergonhado de como que as pessoas vão receber aquela palavra, mas eu posso dizer para você, meu irmão, minha irmã, que não tem nada mais gratificante do que trabalhar para o Senhor, trabalhar na sua messe. A gente vê isso todo dia, e mesmo que a gente não trabalhe esperando nada em troca, Jesus ele abençoa de uma forma tão especial, meu irmão, minha irmã, exatamente aquilo que está escrito na palavra de Deus. Se a gente cuidar das coisas de Deus, o restante vai ser nos acrescentado. Eu tenho vivido isso, meu irmão, minha irmã, tudo me tem sido acrescentado. Eu tenho vivido também as angústias, as perseguições, principalmente espirituais, que têm acontecido. Mas, meu irmão, minha irmã, eu não arrasto o pé, eu não volto 1 centímetro para trás em relação a esse chamado do Senhor. Então, se você de fato quer assumir esse compromisso com Jesus, de avançar, que nós possamos ir, e onde nós entrarmos, onde nós estivermos, seja na nossa casa, seja nas casas dos nossos amigos ou no nosso trabalho, que a gente possa falar: a paz de Jesus esteja com vocês. E ali nós vamos falar um pouco sobre aquilo que Jesus Cristo fez. Pode ser que você não tenha o conhecimento completo, mas simplesmente dizer: Jesus te ama, Jesus está cuidando de você, Jesus está sensível àquilo que está acontecendo na sua vida. Tem tantas pessoas aflitas, meu irmão, minha irmã, ao nosso redor. Eu queria perguntar para você, diante dessa messe, diante desse campo, dessa seara, que essa palavra aqui diz para nós, onde que você percebe que Jesus quer que você trabalhe? É dentro da sua própria casa? É também onde os seus amigos estão? Ou no seu trabalho? Ele vai estar revelando para você, uma vez que você disse sim para Ele.
Ele vai estar revelando para você exatamente onde que Ele quer que você trabalhe. E você vai perceber, meu irmão, minha irmã, que é muito simples e que dá uma alegria enorme. É uma sensação de estar fazendo certo tão grande que vale a pena cada segundo, e você vai aprimorar a cada dia mais e vai avançar e vai avançar, e Jesus vai continuar abençoando você. Você vai ver que é algo que vale a pena em cada momento. Mas se você estiver preparado para isso, que você possa dar o primeiro passo nessa manhã, nesse dia, que você possa escutar Jesus falando no seu coração. Ele vai te direcionar para a pessoa que você deve falar, aquilo que você precisa falar para ela. Talvez não precisa nem falar, é só um abraço, uma extensão, estender as mãos, alguma coisa que talvez você precisa dizer para essas pessoas. Você vai ver o Espírito Santo alcançando o seu coração, e é maravilhoso. Para você que foi tocado por essa palavra, para você que quer avançar, para você que quer falar de Jesus para as pessoas, você quer ser um desses escolhidos de Jesus para essa messe grandiosa, porque a messe ela é muito grande, ela já está pronta, mas poucos são os operários. Que nós possamos avançar nessa manhã, que nós possamos avançar decididos, meu irmão, minha irmã, porque não tem nada melhor nessa vida do que anunciar aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por mim e por você. Então, queria te convidar para uma oração para que Jesus possa nos orientar, nos direcionar para esse trabalho que Ele quer fazer na sua messe. Vamos lá? Senhor Deus, eu quero te agradecer muito, Pai, pela sua presença aqui, te agradecer por essas inspirações, te agradecer, Pai, por essa simplicidade que o Senhor coloca no meu coração as coisas, Pai. Agradecer pela minha vida, pela minha saúde, especialmente nessa manhã, em relação à vida desse meu irmão e essa minha irmã que aqui estão, Pai, sedentos, Pai, comprometidos contigo, Pai, em avançar, Senhor Jesus, na sua obra, avançar falando de Ti, Senhor Jesus. Pai, nós nos sentimos despreparados, Pai. Nós sentimos, Pai, que nós não temos condições, Pai, de falar de Ti para as pessoas. Nós não sabemos exatamente onde nós devemos falar, Senhor Jesus. Mas hoje, Pai, o Senhor nos escolhe, Pai. O Senhor nos envia, Pai, para poder ir para a sua messe. Irmos como cordeiros, Pai, para esse mundo de lobos, Senhor Jesus. Mas nós temos a certeza, Pai, que o Senhor da messe, Pai, está juntamente com a gente, Senhor Jesus. Nós pedimos, Pai, para que o Senhor nos oriente nessa manhã, para aqueles que nós devemos alcançar nesse dia, Senhor Jesus. Tem vários corações, Pai, corações aflitos, Pai, pessoas que precisam de Ti, pessoas que precisam de um abraço, de uma palavra, pessoas que precisam ver o Seu rosto através da nossa vida, Senhor Jesus. Nós pedimos, Pai, para que o Senhor possa nos mostrar, Pai, quais são esses ambientes que nós devemos estar, esses ambientes que nós devemos falar de Ti, Pai, esses ambientes, Pai, que são ambientes de correntes, Pai, ambientes de escravidão, pessoas que estão perdidas, caminhando para a morte, Pai, caminhando para o maligno, completamente prisioneiras, Pai, escravas, Senhor Jesus, do mal. Nós pedimos, Pai, que o Senhor revele para nós, Pai, esses lugares, que baseado, Pai, em Seu direcionamento, em suas inspirações, Senhor Jesus, a gente possa, Senhor Jesus, em Seu nome, alcançar esses corações, Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos, Pai. Nós queremos ir e evangelizar, Senhor Jesus. Nós queremos ir para a Sua messe, para a Sua obra, Senhor Jesus. Posiciona-nos, Senhor Jesus, que nós possamos entregar, Senhor Jesus, a Sua paz em todos os lugares que nós fomos, Pai, porque esse, Senhor Jesus, essa é a razão de viver, é o nosso objetivo principal, de servir, Senhor Jesus. É isso que nós pedimos em Seu nome, nessa manhã maravilhosa. Meu Senhor Jesus, eu quero te agradecer muito por esse momento aqui, para você, meu irmão, minha irmã, que essa palavra foi utilizada por Jesus, ela alcançou o seu coração. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho, dessa forma que você também estará evangelizando e certamente essa mensagem alcançará outros corações. Eu queria agradecer muito sua presença, desejar para você uma terça-feira iluminada, que nós possamos fazer a diferença na vida das pessoas. Se Deus quiser, a gente já se vê no novo vídeo amanhã sobre esse tema, na messe do Senhor. Um grande abraço para você, um dia abençoado. Até mais.